gente, tudo bem? Beleza? Eu sou o Fernando, sou diretor técnico aqui do Nexo e esse é o Daniel. Eu sou o Daniel, galera, diretor de pesquisa e desenvolvimento do Nexo também. Tudo bem aí? Tamo junto, galerinha. Isso aí. E a gente tem aqui batido papo, né? A gente gosta de bater papo. Quem não conhece, inclusive, o Nexo on the Road, vai lá no nosso Instagram que a gente tá toda quarta-feira de manhã batendo papo, literalmente batendo papo. Mas no perfil de personagem, e nessas conversas a gente pensou um pouquinho, né? A gente fala muito de perfil psicológico, da evolução das pessoas. Né? O quanto, por exemplo, o processo terapêutico muda a vida de uma pessoa, o quanto a pessoa evolui, né? O quanto às vezes é difícil esse caminho, né? O quanto exige esforço da pessoa. E como a gente fala muito de gibi, de filme, de super-herói, né? Às vezes até em PJ Masks, né? Puxa, PJ Masks, cara, PJ Masks, tô na vibe do PJ Masks lá também. Esse moleque não assiste muita coisa. Mas a gente, pensando assim nessas atualizações, né? Eu assisti agora recentemente o Snyder Cut, Liga da Justiça. Depois a gente fala disso. Mas assim, o quanto a gente pensa na evolução, inclusive, dos personagens, né? Então assim, dos super-heróis, dos vilões, né? O quanto... Porque às vezes eu ficava muito... Assim, por que tem que reinventar a origem do personagem, né? Por que tem que mudar a origem do personagem? Primeiro porque tem que criar uma conexão com o leitor, né? Então assim, se você pega, por exemplo, como é que ele chama lá? Qual deles? Caramba! Nossa, o cara que mata todo mundo. Aí, cara, Coringa, Não, o Justiceiro. O Justiceiro é demais, mano. O cara era lá da Segunda Guerra, né, lutou e tal. Assim, não faz sentido o cara lá da Segunda Guerra tá assim, vibrante, forte. Tá... Aí mudaram, não, o cara lutou na guerra do Golfo. Você vai atualizando a história, né? Mas ao mesmo tempo, o personagem vai mudando porque ele vai se adequando ao contexto social em que ele tá. Inicialmente, a Liga da Justiça, o Super-Homem, sei lá, o Batman, a Mulher Maravilha, eles lutavam contra o Darkseid, tá aí no Snyder Cut. Mas eles lutavam, tal, enfim, aquela coisa alienígena e tal. E você tem de um tempo pra cá, assim, os caras lutam contra a Al-Qaeda. Tem um gibi, caraca, né, que eles lutam contra a Al-Qaeda. Né? Então, assim, eles estão em esquemas terroristas. Então, por quê? Porque isso faz sentido pro contexto, tipo, os alienígenas, tal, embora agora tá voltando, a Marvel fez a gente engolir isso de novo, né? Mas qual é o foco? Os personagens eles vão se adequando, eles vão crescendo, né? Os personagens vão criando uma adaptação, inclusive, ao contexto social. Isso é legal, cara, porque eu acho que se a gente pensa nessa questão, vamos pensar, acho que são duas vertentes. Uma é o desenvolvimento do próprio personagem enquanto personalidade, enquanto... Que a gente faz isso, a gente olha muitas histórias de vida todo dia, né? A gente como psicólogo tá vendo muitas histórias de vida todo dia, então isso pra gente interessa bastante, é um lado muito legal de você pensar, tipo, como aquele cara evoluiu, essa coisa de reviver a origem, né, tals, né, refazer a origem. Putz, é legal de você pensar, tipo, o desenvolvimento de uma personalidade, de um personagem num contexto ou em outro contexto. Então a gente tá, sei lá, antigamente, sei lá, os desenhos de antigamente, os gibis de antigamente, sabe, do Capitão América, o que eu gosto mais do Capitão América, eu gosto do Batman, né? Cara, sei lá, era muito diferente, né, cara? Tipo, a evolução do cara dos gibis atuais, por exemplo, muito. Ou se eu pegar a segunda vertente, né, adaptação social. E essa me interessa até mais, quer saber? Sabe por quê, cara? É uma forma que eu acho que o artista tem de retratar um problema social, né, de uma maneira, cara... Até porque o artista muda também, né? Claro, mas isso que é legal, né? Tipo, quando é uma ele forma cria de ser... o personagem, é uma situação social, a situação vai mudando, ele tem que adequar o personagem, né? Exatamente. Cara, você olhar para uma situação social e ter um herói que é uma referência, né? É uma referência importante pra criançada, pra quem lê, pra gente que é velho, que vê também. Veja, pra criançada. A criançada de 40 anos, né? Então, cara, se você olhar, né, as referências que a gente tem nos personagens, né? Cara, faz todo sentido você pensar e repensar ele com demandas sociais. E aquilo te dá, eu acho, um tom, pra quem lê, de enfrentamento de um problema social. Né? São caminhos, né? É louco isso, mas pensa, quando a gente faz terapia infantil, né? E você usa um contexto lúdico de um personagem para tratar aquela criança. Você trabalha na linha, você está ensinando para estratégia de enfrentamento a partir de contextos que são do cotidiano dela. O gibi faz parte do cotidiano dela, o personagem faz parte do cotidiano. Faz todo sentido você pensar a adaptação, sim. né? É muito louco. Porque daí você gera
até essa identificação, né? A gente pode retratar vários, mas quando você vai evoluindo, né, para o contexto em que ele foi criado tal, e existia aquela, sei lá, você pegar, por exemplo, o contexto do Watchmen. Puto, né? o Watchmen é sensacional, eu também pensei nisso. O Dr. Manhattan, ele foi criado justamente, aliás, no filme e nos gibis, né? Leiam os gibis, é maravilhoso, mas assim, ele foi criado pelo lance lá da bomba nuclear, do medo do relógio nuclear, quer dizer, né, o relógio do Armagedon, né? Quer dizer, temos que tomar cuidado que tem um cara que tem ali uma bomba nuclear que pode acabar com tudo, né? Então, assim, era essa tensão. E meio que, assim, é retratado ali no Dr. Manhattan, que é o cara que tem o poder de fazer tudo, né? Enfim, agora eles têm toda uma simbologia. Mas retratava também aquela situação ali, né? Então, hoje você tem essa maneira diferenciada de atualizar esse perfil, justamente pensando no processo de evolução de uma pessoa. Né? O personagem vai evoluindo, então, assim, os conflitos... Um personagem muito legal para falar isso é o Robin, né? O Robin, ele começa ali, né? Subindo o teto com o Batman gordo. Pois é. Escalando o prédio. A primeira que assim, né? Hoje a gente tem, acho que lá, está no quarto, quinto Robin, sei lá, né? Mas o primeiro, que era o Tim Drake, né? Que era é o Tim Drake o primeiro? Acho que é. O Tim Drake. Acho que é o Tim Drake. É o Tim Drake. Depois o Jason Todd. O Jason Todd foi que virou o capuz vermelho. É ele mesmo. Mas o que era do circo, né? Mas só é o Tim Drake, é do circo, gente? Cara, eu acho que o último... Quem é o último? O Jason Todd é do meio. É o do meio. Tim Drake... O Tim Drake acho que é o último, cara. Eu tô achando que tem um... É o... Como é que Nossa, chama? fugiu o nome. Ele começa com C, cara. Grayson. Grayson, acho que é isso. Mas assim, ele é um personagem que assim, quando ele começou... Aliás, você tem uma parte legal no Snyder Cut, é essa pequeno diálogo do Coringa, que eu não vou nem falar que é spoiler, porque tá no trailer, mas tipo... quando é que você manda uma criança fazer um trabalho de um homem, né? O Coringa fala pro Batman, né? Mas assim, ele começa um menino e tal, não tinha mais sentido, ele não ia ficar criança o resto. Ele vai se tornando adulto e ele se torna um Asa Noturna, ele sai do Batman ali, ele sai do manto do Batman e vai... Aliás, isso foi... A gente tá falando antes aqui com a Camila do Titãs, né? Daquela série da Netflix, muito boa, muito bem adaptada. O filme, né? Você tá falando, né? A série mesmo. Os atores, da hora, é muito boa mesmo, cara. Live action, né? Putz, é muito que legal. Tem o Bruce Wayne, inclusive, tem o Batman ali, tudo interessante. Mas enfim, ele retrata muito bem, porque ele começa a série como Robin e todo mundo, o Batman, até que ele solta, eu quero que se dane, ele não fala assim, né? Mas ele usa uma palavra mais, enfim. Mas e ele tá saindo dessa sombra, mas é um caminho, é uma jornada. Então é legal porque ele vai evoluindo até que ele termina uma temporada e aí spoiler, desculpa gente, se você não assistiu ainda e vai querer assistir, dá um tempinho, assiste lá, depois você vem voltar aqui, mas daí pra ele se tornar o Asa Noturna, né? Ele muda o uniforme e tal. Então eu acho que assim, é essa evolução que tem a ver com essa evolução que a gente orienta no sujeito, que a gente trabalha em processo terapêutico, né? De você identificar elementos, né? Exato. Quais são experiências que vão fazer esse cara virar a chave? Fazer ele pensar diferente, se individuar. Eu acho que o Robin passa por um processo de individuação. O próprio Asa Noturna é um exemplo disso, né? Sim. O desenvolvimento do personagem, né, cara? Quer dizer, quando ele entende que, cara, espera, eu vou combater o crime do mesmo jeito, tipo, a essência tá aqui, o eixo é esse, mas eu não posso mais fazer desse jeito, eu preciso ter uma identidade diferente. Cara, isso é sensacional, um processo de individuação, né? Do Robin pro Asa Noturna é um processo de individuação violento, né? E tem experiências que aconteceram no gibi, se você pegar, né, que foram determinantes para que ele virasse o Asa Noturna. Né? Porque até assim, eu me lembro que na época que o Batman saiu, né, que ele quebrou a espinha dele lá, enfim, aquela história do Bane, o Asa Noturna ele se transformou, ele virou, né, o Dick Grayson virou o novo Batman, né? Depois teve uma época no gibi que tinham 2 Batmans, né, quando o Bruce voltou. Mas é porque assim, ele também tinha uma questão de se colocar como, agora eu tenho uma outra identidade, eu tenho um outro objetivo, né? Eu tô levando aqui um legado. Mas antes disso, ele era muito... Eu lembro que assim, o Bruce Wayne levava ele, indicava ele para umas missões. O Batman não posso ir, mas eu vou te indicar. E o pessoal fala, o Asa Noturna é aquele cara que fica pulando, dando firula, se exibindo, né? Eu lembro que vários gibis tinha isso. Então assim, ele vai aos poucos querendo mudar e ele se torna um cara mais adulto, assim, um cara mais responsável e tal. Mas isso é um processo de transformação. Esse é o processo que a gente faz dentro da terapia.
e que é esperado que isso aconteça. Então, é legal que isso acontece nos gibis, nos filmes. Vamos pegar o Homem de Ferro nos filmes, né? Todos os 10 anos de filme da Marvel, né? O quanto ele foi mudando. Ele foi diminuindo a extroversão dele. Né? Foi se tornando mais carrancudo. Ele foi diminuindo a extroversão total, né? E de novo, é um processo de crescimento, é um processo de transformação. O próprio Eisner que falava disso, né? A quantidade de... Quer dizer, o fator desenvolvimental é um fator que provoca mudanças de personalidade, né? Dentre outros ali, fatores traumáticos e tal. Então, a gente tem o exemplo do Robin, que... Olha que louco, o Robin é um personagem fadado a evoluir, né, velho? E pro bem ou pro mal. Olha que embaçado, que foda que é isso. Porque, tipo, de repente, cara, olha só. Você tem o Grayson que se individua e vai fazendo a caminhada dele pra virar o Asa Noturna. Você tem o Jason Todd, cara, que, o cara vai lá e, acaba morrendo, matando ele. Tem aquele... E coitado, né? Foram os fãs que decidiram por isso. Né? Cara, mataram o Jason Todd. E você tem o Tim Burton, é isso? Não, Tim Burton não, é o outro diretor, cara, é o diretor. Como é que chama o outro lá? Tim Drake. Drake. O Tim Drake, cara... Então, mas cara, o Tim Drake, cara, você tem um episódio do Batman que o Coringa sequestra ele e deixa ele louco, né? Então, quer dizer, é uma experiência traumática que enlouquece ele, né? Que ele tenta matar ele vira o filho do Coringa, né? Uma época no desenho lá, né? Você lembra aquele desenho lá? Então, cara... olha que destino desgraçado que o Robin tem, né? Ou você cresce de um jeito ou você cresce de outro. Ou um trauma pra te ferrar, ou você morre. Olha que coisa que é o Robin, né, cara? Pra fechar esse ciclo do Robin, eu lembro que tem até um gibi recente, né, que eu li, que ele tá conversando com o Cyborg. E ele fala assim, nossa, né, você é um cara... Ele falando pro Cyborg, você é um cara estranho, né? Todas as máquinas lá. Meio sinistro, assim, né? Ele fala, olha quem fala, uma pessoa que o Batman escolheu pra trabalhar junto e eu que sou estranho, né? Pode crer, faz sentido. Até isso, o quanto, inclusive, ele tem que evoluir pra sair, porque ele é o ajudante, ele é o sidekick, né? Exatamente. Ele é o ajudante. E todo esse processo que ele faz de emancipação, né? Eu acho que é um pouco isso. Cara, mas todos os personagens, contrapartida, né? O Homem de Ferro, quer dizer, o Robin como esse personagem controverso, o Homem de Ferro como um personagem que, cara, ele evolui de uma maneira, cara, muito, muito louca. Ele vai amadurecendo, literalmente, né? E é louco, porque essa característica de personalidade dele não é que ele deixa de ser extrovertido, mas ele dá uma reduzida boa no nível de extroversão dele. Sim. Né, cara? E você pensar, por exemplo, o Capitão América, que eu gosto muito, por exemplo, que você sabe, cara, o Capitão América, ele é o que mantém, acho que mais... Ele dá uma deprimida, eu acho, mais nos últimos filmes da Marvel ali, acho que a personalidade dele dá uma... Mas ele já tinha... Ele é muito habituado com a guerra, né? Então, eu acho que ele tem uma mente mais blindada nesse sentido, né? Ele tem essa coisa meio militar, blindada, tipo, cara, é isso, a vida é isso aqui, eu já vi gente morrer pra caramba e vamos aí, vamos continuar. Então ele tem um pouco mais essa coisa mais hardness, eu acho, assim, ele aguenta mais a pancada, né? A estrutura de personalidade dele. Então, é bacana porque você tem... Olha que louco, né? Do ponto de vista da evolução dos personagens, o cara que é mais hardness, talvez ele tenha... Às vezes ele é até rígido demais, né? E isso faz com que o cara mantenha uma linha mais linear, né? Uma questão mais linear ali ao longo das coisas. O Homem de Ferro, amadurece muito. O Robin, caraca, turbilhão, negócio doido. É muito louco, né? Você tem muitos modelos ali de evolução dos personagens ao longo das séries, né? Eu, particularmente, não gosto muito dessas atualizações que se fizeram dos personagens. Depende, cara. Né? Quando teve os 952, por exemplo, foi ruim demais. Até que eles não durou nem um ano, voltaram atrás porque foi muito ruim. Então, acho que tem muita tentativa que os caras fazem que é... Mas é a identificação, né? Acho que é a tentativa de deixar... Assim. Mas acho que é legal a gente olhar pro personagem e entender que tem um processo aí, né? Mas eu acho que essas atualizações, elas... Claro que nem todas ficam interessantes, né? Nem todas, algumas são muito boas, né? Acho que vai mudando. Mas acho que é o ponto da gente tentar entender um pouco e aí tem todo um histórico, como a gente falou, as pessoas evoluem, os autores evoluem e tudo mais, né? Você gosta dessas atualizações, essas mudanças aí de personagem e tal? E na sua vida, você identifica esses pontos de mudança, sabe? Esses turning points, assim, ó, aqui, esses talvez pontos de inflexão aí. Fala pra gente aí o que vocês... quais são esses pontos na sua vida? Enfim, fala pra gente um pouquinho de como que é esse seu processo de crescimento.